Olá! Seja bem-vindo, então, a mais uma aula do curso Ética, Valores e Saúde na Escola, da disciplina de Neurociências e Doenças Neurológicas, com ênfase em epilepsia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre crescimento, maturação e plasticidade do sistema nervoso. Para isso, eu vou introduzir os temas de crescimento e maturação e a plasticidade do sistema nervoso. Quem vai ficar com vocês é o professor Lili Min. Então, vamos começar a falar sobre crescimento. Crescimento é uma área que atualmente tem sido muito estudada e tem despertado o interesse de vários profissionais, inclusive de você, educador. Por que será que as crianças crescem diferente? Como será que o que faz com que as crianças consigam atingir determinados objetivos em determinadas idades? Como é que se dá esse crescimento? Para a gente falar sobre as diferentes fases do crescimento, a gente precisa falar sobre o crescimento físico. O crescimento físico é um processo associado com um aumento do tamanho estrutural. E ele é caracterizado por aumentos em altura, peso e massa corporal durante a infância. O crescimento mais rápido, ele começa assim que a criança nasce, ele vai até os 8 anos de idade, mais ou menos, gradualmente ele se desacelera e ele começa de novo a ter um surto, a crescer de maneira muito rápida no início da puberdade, quando a gente fala do famoso surto de crescimento. Quando eu falo em crescimento físico, a gente está falando em totalidade da alteração física. Tá? Então, como é que a criança cresce de uma maneira integral, de uma maneira total? Para a gente falar em crescimento, a gente vai falar um pouquinho sobre as características do crescimento nas diferentes fases da vida. Então, de 0 a 3 anos de idade, quais são as principais características do crescimento físico? O ganho de peso, mais ou menos até 1 ano de idade, a criança ganha mais ou menos o dobro de peso que ela teve quando nasceu. Então, se uma criança nasceu com mais ou menos 3 quilos, ao final de 1 ano de idade ela vai ter de 6 a 9 quilos. O ganho de altura até 1 ano de idade, ele aumenta até 50% da altura que a criança nasceu. Então, se a criança nasceu com uns 50 centímetros, ela vai ter, ao final de 1 ano de idade, 25 centímetros a mais. Nos anos seguintes, os ganhos são menores, mas como a gente falou, ainda são ganhos grandes, comparados a depois dos 8 anos de idade. E o cérebro, ele está em constante desenvolvimento. Ele começa a se preparar, desde os primeiros reflexos, como sugar e sorrir, que a princípio é um reflexo, né? O reflexo espontâneo, o sorriso espontâneo, e depois para o andar e falar, que são atividades mais complexas que exigem uma maturação melhor do sistema nervoso, como a gente vai falar depois. Dos 3 aos 8 anos de idade, quais são as principais características? O crescimento é estável, o ganho de peso é aproximadamente 9 quilos ao ano, o ganho de altura é mais ou menos de 7 a 10 centímetros. Se a gente olhar uma menina e um menino, a gente não vai ver grandes diferenças. Eles têm mais ou menos a mesma altura, o mesmo peso, a mesma estrutura corporal, a mesma massa muscular. Tá? Então a gente não consegue perceber uma diferença tão grande entre meninos e meninas. E o mais importante nessa fase é o crescimento dos ossos e do sistema esquelético. É um crescimento muito dinâmico, os ossos se enrijecem rápido, claro, desde que não exista uma má nutrição, alguma doença que comprometa esse desenvolvimento. Tá? O importante, do ponto de vista cerebral, nessa fase é importante o desenvolvimento da mielina, principalmente quando vai chegando perto dos 8 anos de idade. A mielina é uma substância gordurosa que fica em volta dos neurônios e que facilita e que faz com que aconteça a transmissão do impulso elétrico. Então, ela consegue fazer com que os neurônios se conectem uns com os outros. E esse desenvolvimento da mielina, ele vai, consequentemente, promover o desenvolvimento das habilidades motoras. Tá? Então, a criança ela começa a andar melhor, a escrever melhor. Por quê? Porque existe essa transmissão de uma maneira muito mais eficaz. E o córtex cerebral, ele vai amadurecendo e os desempenhos, tanto do ponto de vista motor como do ponto de vista cognitivo, vão ficando cada vez mais sofisticados. Né? Então, a gente tem o desenvolvimento do córtex que faz com que a criança comece a apresentar comportamentos muito mais refinados, habilidades mais sofisticadas. Os aspectos sensoriais ainda estão em desenvolvimento,
né? Então, se a gente for pensar em termos de visão, em termos de globo ocular, o globo ocular ele cresce até mais ou menos 12 anos de idade. Então, eles não estão, até 8 anos, eles não estão no final. Tá? Os aspectos cognitivos. Nessa idade, a criança começa a expressar verbalmente os seus sentimentos, os seus pensamentos. Ela já consegue ter a noção do que ela quer e ela consegue passar isso através da fala. Tem uma boa imaginação e nessa fase é muito importante que ela comece a aprender o como e o porquê das coisas, principalmente através das brincadeiras. Por isso é muito importante que a escola permita essa questão dessas brincadeiras, que faça com que essas brincadeiras sejam meios de estimular o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Os aspectos afetivos, a criança ainda é egocêntrica, ela acredita que todo mundo pensa da mesma maneira que ela, tem um receio de situações, o que muitas vezes é confundido com timidez, né? Então a criança ela não gosta de situações novas, muitas vezes ela tem dificuldade nessas relações novas, e essa fase é muito importante a formação de autoconceito. Então a criança nessa fase precisa receber elogios pelo que faz e precisa aprender a consequência das atitudes. Então quando tem uma atitude correta, que ela tenha consequências positivas. Quando ela tem uma atitude que não é tão boa, uma atitude inadequada na escola, com os amigos, é importante que a consequência seja negativa, para que ela comece a discriminar o certo do errado, porque nessa fase o autoconceito está se formando. Dos 8 aos 12 anos de idade, a gente tem agora aumentos lentos, porém muito constantes, né, em altura e peso, e esse é um ponto importante para que a criança comece a se acostumar a essas mudanças. Então, como esses aumentos são mais lentos, a criança tem tempo para se adaptar a essas mudanças. Existe uma melhor organização agora dos sistemas sensório-motores, eles estão muito mais integrados, né? E tem rápidos ganhos de aprendizagem. Nessa fase é ótimo, porque as habilidades motoras estão mais sofisticadas, então, coordenação, está tudo muito mais sofisticado. Então, essas habilidades que vêm do ponto de vista cognitivo, social, começa a ficar muito mais fácil para essa criança. Então, aqui é uma fase importante de estimulação para uma criança de 8 a 12 anos. O sistema nervoso tem agora um desenvolvimento mais lento, né? As diferenças entre meninos e meninas começam a aparecer, então, quando você visualiza meninos e meninas, você começa a ver algumas diferenças. Por exemplo, os meninos eles começam a ficar um pouco mais altos, com braços e pernas um pouco maiores, e as meninas já nessa idade começam a apresentar um quadril um pouco mais largo, coxas mais grossas. Então, quando você vê de longe, você já começa a ver essas pequenas diferenças. E as habilidades perceptivas, por causa do desenvolvimento dos sistemas sensório-motores, elas estão cada vez mais refinadas. Do ponto de vista cognitivo, a criança agora, a partir de 8 anos de idade, ela consegue ter uma atenção mais focalizada. Então, é só nessa idade que a criança consegue ficar um determinado tempo em uma determinada atividade. Ela foca no que ela gosta. Desejo de aprender mais coisas, então aqui, quanto mais estimulação, como eu falei antes, melhor. E ela tem boa imaginação e uma criatividade muito importante. As características afetivas. Então, além da diferença física entre meninos e meninas, nós começamos a ver as diferenças mesmo de interesses, de brincadeiras. Existe já uma separação de grupinhos de meninos e de meninas. Existe uma melhora da interação social, então toda aquela timidez, aquele receio de situações novas, de pessoas novas, começa a diminuir. E a criança nessa fase tem o senso de aventura. A criança adora brincadeiras perigosas, brincadeiras secretas. Então, quando você pergunta para uma criança, ela fala, adoro aventura. Tá? Então, aqui começa esse gosto por essas brincadeiras de aventura. Bom, mas nós sabemos que existem alguns fatores que influenciam esse crescimento. Por que algumas crianças crescem mais do que outras? Por que algumas crianças param de crescer em um determinado ponto? Quais são os fatores que influenciam isso? O crescimento ele não é um fator isolado. Ele depende de várias características, de vários aspectos. O primeiro deles é a hereditariedade. A hereditariedade, ela coloca para a criança, para a pessoa, um limite de crescimento. Mas para a gente atingir ou não esse limite, outros fatores estão operando junto com essa hereditariedade. Então, quais são esses fatores? Os fatores
perinatais. Então, o que aconteceu com essa criança, com essa mãe, durante a gestação? Então, existem má nutrição, existem alguns tipos de doenças, né, que a mãe pode ter pego, algum tipo de infecção, que pode depois atrapalhar o crescimento dessa criança. A nutrição, nós sabemos que uma criança que tem uma boa nutrição, ela tem um crescimento muito mais saudável. Importante a gente notar que quando a criança tem uma má nutrição, ela tem um crescimento mais desfavorável e, consequentemente, um desenvolvimento motor e cognitivo também prejudicado. Também é importante a gente falar que não é só a nutrição em excesso também faz mal. Então, hoje nós vivemos num mundo onde a obesidade é um dos principais fatores de falhas no crescimento, né? Então, a gente não pode enrosquei, desculpa. Hoje eu não tô legal. Vamos lá. Eu vou falar da nutrição, agora eu vou falar da nutrição em excesso, tá bom? Bom, e a boa nutrição, então, é ótima. Porém, a nutrição em excesso também é problemática. Nós sabemos que a obesidade hoje é um dos principais problemas na infância e que pode trazer consequências para essa criança na vida adulta. É importante a gente estar atento para isso. Atividade física. A atividade física promove um desenvolvimento muito bom do crescimento físico, do desenvolvimento motor, das habilidades e das relações sociais. Por isso, é muito importante, desde que muito bem orientado. Hormônios de crescimento também são importantes. Qualquer disfunção desses hormônios pode prejudicar o crescimento. Doenças. Algumas consequências de doenças pode trazer algum tipo de problema. Tá? Estilo de vida. Como a gente falou, a questão da obesidade hoje é um fato. Existe a questão mesmo do estilo sedentário hoje, com a questão do videogame, dos computadores, da falta de brincadeiras ao ar livre, de brincadeiras de rua. Isso é um dos fatores que pode prejudicar o crescimento e o desenvolvimento da criança. E um outro fator muito importante, que é o fator ambiental, que depende do vínculo entre pai, mãe e bebê. Por quê? Porque isso traz, quanto mais existe esse vínculo, maior o grau de estimulação para essa criança. E quanto mais estimulada essa criança estiver, melhor vai ser o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. Então, como você pode ver nos slides que a Paula mostrou sobre o desenvolvimento, a maturação do córtex cerebral, que há mudanças no cérebro ao longo do tempo. Isso é um fato que, de certa maneira, contradiz os dogmas antigos de que as pessoas acreditavam que o cérebro era uma estrutura estanque e que não modificava, simplesmente modificava com o envelhecimento ou com alguma lesão. De fato, hoje nós sabemos que o cérebro é altamente modificável, um fenômeno do qual nós chamamos de plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral vem a ser uma modificação na estrutura cerebral de acordo com novas experiências. Então, você como professor, você vê isso todos os dias em termos práticos. Você passa uma matéria, discute, ensina e essa pessoa, essa criança, absorve, assimila esse novo conhecimento. Então, em termos de estrutura cerebral, há também uma modificação, uma adaptação frente a esses estímulos. Isso é um fato notável que nós vemos hoje cada vez mais presente. E, de fato, eu vou trazer um estudo de um aluno de mestrado no nosso grupo que exemplifica esse tipo de achado biológico da plasticidade cerebral. Então, é um estudo feito em pessoas praticantes do judô, em que comparou-se cérebro de pessoas que praticam essa modalidade esportiva comparado com pessoas sedentárias. E que é interessante notar de que a prática esportiva dessa em particular modalidade tem modificações em áreas cerebrais. Então esse slide mostra no cérebro, cortado na sua versão sagital, alguns pontinhos que estão mostrados aqui em diferentes regiões do cérebro
e que são, na interpretação, responsáveis pela execução dos movimentos, a parte motora. E isso significa que, para você exercer uma determinada tarefa, e se você leva um treinamento à exaustão, você consegue incorporar esse comportamento em termos de modificação na estrutura cerebral. Aqui acho que vale a pena ressaltar de que nós estamos falando em várias doenças neurológicas, transtornos neurológicos. Acho que, sobretudo, a discussão que se tem não é em termos de que faz ou não faz o diagnóstico aqui, mas você, enquanto professor, saber de que o cérebro ele é altamente modificável, maleável e que determinado tipo de estímulo, quando colocado de uma maneira apropriada, você pode modificar a estrutura cerebral e ter também modificações no comportamento. Isso você já vivencia no seu dia a dia. Então, de uma maneira geral, nessa aula que a Paula abordou na fase inicial sobre crescimento e maturação, e levando em consideração a maturação neurológica, e por fim, esse pequeno exemplo do fenômeno que conhecemos como plasticidade cerebral, eu gostaria de encerrar esperando que tenha colocado um pouquinho de estímulo a você buscar mais informações sobre esse aspecto fascinante das neurociências. E lembrando que tem um material no repositório do Moodle, esperamos que você faça o uso dela. Vemo-nos na próxima aula.